pessoal, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo para mais uma aula nossa, muito bem-vindo e muito bem-vinda, né? Para mais uma aula nossa de desenvolvimento mobile, a nossa terceira aula aí. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal aí para trabalhar, ou melhor, né, conhecer alguns recursos do nosso ambiente de desenvolvimento, da nossa IDE, para falar um pouquinho sobre essa coisa do armazenamento de dados e o web service para Android, tá? Antes da gente começar efetivamente o conteúdo da aula, eu gostaria de pedir a vocês, eu vou mostrar para vocês já um link, tá? Para vocês acessarem aí uma espécie de avaliação. Eu gostaria muito de contar com a contribuição de vocês, mas antes que a gente olhe para esse link, eu gostaria que vocês olhassem a minha tela de notebook, para a gente falar um pouquinho, né? Eu acho que é uma coisa legal a gente resgatar algumas coisas do nosso dia a dia. A gente está tão assoberbado aí, não tão atropelado com os afazeres, com os compromissos, com as responsabilidades, que a gente esquece de algumas coisas que são importantes assim, né, para a nossa vida. E eu encontrando hoje trabalhando arduamente num projeto, que eu vou falar com vocês sobre esse projeto na sequência, eu encontrei uma frase que eu acho que faz todo sentido assim para nós começarmos a aula de hoje, que é uma frase de Thomas Edison aí, né? Ela diz o seguinte: eu não falhei, eu só descobri 10.000 caminhos que não eram o certo. E eu acho até forte essa frase por conta disso, né? Porque a gente está tão acostumado a desistir diante de uma dificuldade que a gente esquece da nossa capacidade de superação, né? Da nossa capacidade de transpor essas dificuldades, de transpor os obstáculos que a vida sempre e recorrentemente insiste em nos apresentar, insiste em nos, eu diria até presentear, né, com as dificuldades, porque querendo ou não, uma dificuldade ela nos fortalece, ela nos ajuda a ser melhores, tá bom? Então é isso, espero que a mensagem sirva para alguém que está me vendo agora e que faça sentido na sua vida, tá bom? Vamos para a nossa aula, slide. A gente vai falar hoje, na nossa terceira aula aí, eu vou na sequência falar para vocês de um link que eu gostaria muito de contar com a contribuição de vocês. Quem está me vendo ao vivo e quem me assistir depois gravado, vai ficar disponível, vocês vão poder acessar, tá? Nós estamos iniciando a nossa unidade 3, a gente vai falar um pouquinho aí dos recursos, né? Compreender um pouco os recursos e serviços web de armazenamento de dados, tá? É um dos principais, diria até mesmo que recursos, né? Uma das principais ferramentas aí no desenvolvimento, não só desenvolvimento web, tá, gente? Mas qualquer tipo de desenvolvimento. Hoje, praticamente tudo está relacionado aí a armazenamento de dados. Eu diria até que com o surgimento de novas tecnologias, como por exemplo o data mining, né? A gente tem data mining, a gente tem ciência de dados, a gente já está começando a trabalhar bastante a questão da inteligência artificial aplicada a conjunto de dados. Eu já citei esse exemplo com vocês aqui na segunda aula, tá? Então é muito comum você ter o tratamento cada vez mais intensivo de um volume de dados. E o armazenamento de dados é o princípio. Se você não armazena, não tem o que você tratar, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento de dados hoje, web service. Eu tentei montar um projeto, gente, eu estava até agora há pouco trabalhando nesse projeto, mas eu não consegui concluir. A minha ideia era entregar esse projeto para vocês pronto, comentado. Eu estou tentando fazer no código tudo comentadinho para vocês lerem e compreenderem a partir do comentário o que determinada linha de código está fazendo. Mas infelizmente eu já peço desculpa para vocês, eu não consegui. Aí diante dessa dificuldade de não ter conseguido, era justamente para falar sobre persistência de dados, que a gente vai ver na aula de hoje ali, usando a biblioteca RUM, né? Eu me comprometo em fazer um vídeo complementar, um material complementar para vocês, mostrando esse projeto na prática, passo a passo, que foi necessário fazer para que a gente consiga guardar algum tipo de dado, a gente armazenar algum tipo de dado usando, pode ser a RUM, pode ser a Helm, tem vários tipos, tem várias formas inclusive, mas eu vou escolher uma delas e vou trabalhar com vocês isso e me comprometo de sanar essa deficiência minha com vocês, de entregar alguma coisa mais mastigadinha, tá bom? Vamos lá para o slide? Então a gente vai falar um pouquinho do Action Bar hoje, o conceito, né? Vamos trabalhar, a partir de hoje vocês vão ouvir com frequência esses termos, né?
Action Bar, o SQLite, que é uma base de dados específica para... na verdade, ela não é um SGBD, ela é o próprio banco, né? Específica para dispositivo móvel. Nós temos aí o JSON, tá? Para quem já estudou algum tipo de programação aí, programação para web, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do JSON, porque o JSON ele é um arquivo gerado com base no JavaScript ali, né? Uma forma de organização do dado, é uma forma como esse dado é organizado, é estruturado para que ele possa ser resgatado posteriormente por alguma tecnologia qualquer, tá bom? Então o JSON ele é muito comum, na verdade para tratamento de dados ele é muito habitual o uso dele, tá? Para desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento web, eu tenho visto bastante o uso do JSON no desenvolvimento web. Vamos lá para o slide? A gente tem ainda o XML, tá? Que é um dos principais aí no nosso caso de desenvolvimento mobile. Os arquivos XML são os responsáveis pelo tratamento visual, né, pelo desenvolvimento visual, a parte visual da nossa aplicação. Nós temos REST e nós temos o Web Service, tá bom? Essa é a nossa aula de número 3, que a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos. E aí o contexto 1, que é justamente nesse contexto que eu falei com vocês, gente. Eu queria entregar o projeto pronto e ter mandado esse projeto para vocês previamente, para vocês baixarem ele aí durante a aula, quem tiver no computador me assistindo agora, né? Baixar o projeto, abrir ele e à medida que eu fosse comentando o código, vocês poderiam ir lendo e sanando comigo as dúvidas que vocês tivessem. Mas infelizmente eu tive uns contratempos e não consegui concluir esse projeto a tempo. Eu vou mostrar ele está dando alguns errinhos, eu não consegui tratar e não vai dar tempo da gente fazer, porque se eu for ficar tratando o erro durante a aula, o nosso tempo que é valioso vai por água abaixo, tá bom? Mas eu prometo, vou entregar para vocês esse projeto, vou entregar para ele o código dele prontinho, para vocês só subirem no ambiente e já rodar ele, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da biblioteca. E o que eu vou fazer hoje, gente, com base numa experiência que eu tive já do desenvolvimento mobile com outras turmas, né, com outros grupos, inclusive. A gente tem hoje o conjunto de documentação disponível para você lidar com um tipo de tecnologia é gigantesco, é monstruoso. E se você não entende como utilizar essa documentação, você muito provavelmente vai se perder no meio dela, tá? Positivamente, né, por uma alegria do destino, o Android Studio, a Google tem trabalhado bastante, fortemente nessa questão da documentação. E lógico, né, quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, uma ferramenta como um buscador como o Google, obviamente que eles vão priorizar aí aquilo que é da própria empresa em termos de ranqueamento de conteúdo. Então, quando você pesquisa pelo Google, muito provavelmente algum tipo de assunto relacionado ao ambiente de desenvolvimento Android Studio vai aparecer no topo desse ranking ali já da documentação oficial. Isso é legal. Isso é legal porque nos ajuda aí no processo de compreensão da ferramenta, no processo de compreensão do ambiente e, consequentemente, entender alguns aspectos desse processo de desenvolvimento, tá bom? Vamos lá, então. O contexto 1, ele fala basicamente da persistência de dados, né? Que é... Gente, o que é o termo persistir dados? O que é persistência de dados? Persistência de dados nada mais é, deixa eu anotar aqui separadinho, para a gente pensar um pouco sobre isso, tá? Opa, PEN não, né? Desculpa. Vamos lá, corrigir. Persistência de dados. Tá? E o que é a nossa persistência de dados aí, se vocês pararem para pensar um pouquinho, né? A persistência de dados, gente, nada mais é do que, quando a gente fala, né? É engraçado quando a gente está no meio de pessoas que são da área de programação, eles falam, a gente fala persistir dados, né? O que é persistir dados? É tornar esses dados, permitir que esses dados sejam guardados e possam ser acessados. Acessados, tá? Então, quando fala persistência de dados, e é legal isso porque eu até gostaria de agradecer, eu estou tendo contato de muitos de vocês
me localizando, mandando mensagem, pedir desculpa também, porque eu não tenho conseguido responder a tempo, tá? É muita coisa, muita mensagem, não dá para falar com todo mundo, gente, me desculpem. À medida que for ficando mais tranquilo, eu vou respondendo, e inclusive algumas dúvidas que tem mandado para mim que são muito específicas, eu acho que eu não vou nem trazer durante a aula, mas eu vou respondendo numa boa para vocês, tá bom? Peço desculpa de não ter feito para quem eu ainda não enviei resposta, tá? Mas quando a gente fala de acessar esse dado, é permitir que ele fique acessível para a aplicação ou para né? No caso do Android, eu posso ter dados no meu aplicativo que podem ser acessados por um outro aplicativo. Isso é legal. Então, persistir dados nesse sentido é isso, é eu ter o acesso ao dado que eu estou guardando na minha aplicação, poder ter acesso a dados de outra aplicação, por que não, né? E permitir que outras aplicações acessem os meus dados, tá? Isso eu acho legal. Vamos lá para o slide. Bom, então persistência de dados é isso. Eu estava documentando esse projeto, vou mostrar para vocês hoje o projeto. A ideia é comentar o código para que vocês, com base no código em si, com base nos comentários de cada bloco do código, vocês sejam capazes de, consultando a documentação oficial, que é o que eu vou mostrar para vocês na sequência, né? Consultando essa documentação oficial, olhar para o código, ver o que cada parte do código quer dizer, o que aquela parte faz, e complementar essa compreensão com o comentário que eu estou fazendo no código. Se vai dar certo, gente, vocês vão me dizer, tá? Eu preciso da ajuda de vocês para isso. Vamos fazer um teste. Acho que a gente tem que testar, porque só testando a gente vai ser capaz de saber se está dando certo ou não, tá bom? Vamos lá para o slide? E aí eu vou fazer o seguinte, falando em ajuda de vocês, eu já queria deixar disponível para vocês, antes de ir para o contexto 2 ali, um formulário, tá? Vocês terão até o final da disciplina para me ajudar aí. Se chama Avaliacal. É um C aqui, tá? Avaliacal, não é cedilha. E aqui é um A. Traço. Satisfacal também, tá? Como se fosse satisfação, só que sem cedilha e sem um acento. É um formuláriozinho de avaliação, tem um campo lá nesse formulário, gente, que é um campo de contribuições. Podem ficar à vontade, gente. Eu gosto de crítica. Acho que crítica ajuda a gente a crescer. E eu preciso delas para poder crescer. Porque é com base nas falhas que eu não consigo ver, que vocês veem, que eu consigo melhorar o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, tá no slide. Vamos dar mais uma olhadinha, por favor. bit.do/avaliacal-satisfacal. De avaliação, satisfação, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá para o nosso contexto 2? Pegando o embalo aqui. No contexto 2, eu tentei colocar no mesmo projeto, tá? Não foi possível. A gente tem falado muito de LGPD. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa sigla, tá? Mas eu faço questão de tocar nesse assunto, porque isso hoje, para nós programadores, ele tem toda a relevância. Se você é LGPD, se você tem aí, ou já trabalha com LGPD, né? Eu não sei se alguém já tem alguma experiência de desenvolvimento com LGPD. Recentemente eu compus uma equipe que está desenvolvendo uma aplicação aí que ela vai ter uma interface para mobile e web. E para vocês terem uma ideia, né? Todo o esforço da equipe tem que levar em consideração, porque é uma aplicação para a área pública, né? Então, e não quer dizer que LGPD, gente, se aplique só à área pública. Você vai se aplicar a tudo, tá? Não só à área pública, mas também empresas privadas. Já está valendo, inclusive, com multas altíssimas. Lei Geral de Proteção de Dados. Grifo dados. Opa! Grifo dados. Que é o nosso... Opa! Vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados.
pesquisem, tá, gente? Tem a lei. Tô fugindo um pouco da disciplina, mas é porque tem relação com a disciplina, tá? Você vai, dependendo do que você for desenvolver, você vai ter que considerar, você vai ter que fundamentar. Gente, tá difícil aqui, hein? Enfim. Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O que a Lei Geral de Proteção de Dados trata, gente? Vocês devem ter visto, sobretudo nos últimos 2 anos, alguns casos, têm sido recorrentes até, né? Casos de vazamento de dados. E eu não falo só dados, conta bancária, senha, coisas tipo foto íntima de pessoas famosas e tudo mais. Enfim, o que a Lei Geral de Proteção de Dados está fazendo? Ela está obrigando empresas, organizações a cuidar desse dado e a ter autorização, né? Exigindo que ela tenha a autorização do dono do dado para que aquele dado seja publicado ou não. Então, você quer ver um exemplo legal para a questão da LGPD? Por exemplo, você usar o seu dado para criar uma conta de e-mail gratuita e no momento que quase ninguém faz isso, né? Você cria uma conta de e-mail, lá tem um termo de uso gigantesco, com texto enorme, que ninguém lê. Em algum momento daquele texto, a empresa que está te entregando um serviço de e-mail gratuitamente diz que vai fazer uso dos teus dados pessoais, telefone para contato, o teu e-mail em si, para poder passar para outras organizações e tudo mais. Isso acaba com a LGPD, uma vez que você vai ter que dizer para essa organização se ela pode ou não fazer uso de determinado tipo de dado. Então isso influencia diretamente o processo de desenvolvimento, porque agora o programador ele vai ter que considerar, ele vai ter que pensar em mecanismos que ele tem que implementar no software dele, no produto de software dele, para que esses mecanismos garantam o cumprimento da LGPD, tá bom? Então, falando um pouquinho de lei, mas que tem toda a relevância na nossa área de desenvolvimento, tá bom? Então, fiquem atentos à questão da LGPD. E aí, vamos lá para o slide, no contexto 2, a gente fala justamente isso, né? A gente fala da questão da segurança no tráfego de dados, pensando, lógico, na LGPD, como eu já falei aqui, ó. Mas a gente fala justamente nisso. Como é que a gente faz para garantir, né? Como você pode implementar um meio seguro de tráfego de dados no seu aplicativo, tá? Existe uma configuração para isso no momento em que você desenvolve o aplicativo. Então é necessário que você fique atento a essa configuração e a gente vai fazer um exercício de consultar a documentação para isso, tá bom? Vamos lá para o slide. Bom, persistência de dados, já falei um pouquinho sobre isso, né? Então, dentro de persistência de dados ali, né, não é um termo relacionado, mas está ali no bloco de persistência de dados, né? A gente tem aqui, por exemplo, o action bar e um fragment, né? O que é isso? O action bar, gente, é essa barra do app, a barra superior do app, né? Que proporciona um lugar ali. Se vocês olharem, eu fiz um print aqui de uma aplicação que estava sendo desenvolvida para mostrar para vocês a barra do app. E aí uma coisa legal, né? Eu tenho elementos nessa barra. Por exemplo, eu tenho esse botão aqui nesse canto que ele vai expandir e me dar outras opções que estão guardadas ali dentro. Eu tenho botões especificamente, ó, botão de localizar e tal, e tenho esse botãozinho aqui, esses 3 botõezinhos também que vão me dar acesso a outras coisas nessa minha aplicação, tá? Lembro, por favor, não esqueçam, se vocês notarem, e esse exercício que eu vou fazer hoje com relação à documentação oficial, aquela fonte ali, ela está relacionada à documentação oficial, tá? Então, toda a informação que eu estou trazendo na aula para vocês, eu estou fazendo referência dessa informação à documentação oficial. Para quê? Para que você possa pegar o slide, olhar para essa fonte. Gente, olhem para essa fonte, porque o nosso tempo ele é curto. Eu não consigo passar tudo para vocês. A fonte, ela vai complementar o conhecimento de vocês. Por quê? Porque eu estou tendo muito feedback de alunos que querem buscar mais conhecimento para complementar esse conhecimento e para se preparar mais para o mercado de trabalho que tem estado cada vez mais exigente, tá? Então, olhem para a fonte ela é fundamental para isso. A gente vai fazer esse exercício juntos e juntas hoje durante a aula, tá bom? Vamos lá para o slide. Persistência de dados, né? A gente fala aí um pouquinho sobre persistência de dados,
que é uma determinada, por exemplo, a gente fala de... o dado em si, acho que é um conceito legal. A gente já fala, vocês já devem ter tratado disso em aula, já devem ter lido sobre isso em aula, tá? Mas eu acho que é sempre importante pensar no termo dado. Eu vou até fazer um exercício com vocês aqui, lembrando aquele exemplo que eu dei para vocês da disciplina de doutorado, que eu falei para vocês de machine learning, né, que eu estava fazendo e tal. O dado, gente, ele é um conjunto de, não posso dizer informação, porque a informação vem depois do dado, né? Mas o dado ele é algo mais bruto, é uma coisa mais bruta, né? Eu vou colocar aqui, bruta. Eu vou tentar usar um termo mais simples para que vocês... É como se você pegasse algo para limpar, para lapidar, enfim. O dado ele é mais bruto. Depois que você trabalha esse dado, né? Você trabalha essa forma bruta dele e consegue tirar, né? Consegue abstrair, consegue obter desse dado um conjunto sistematizado de informação, a gente tem aí então a informação, que eu posso dizer que é o dado tratado. Tá? Depois do dado tratado, a gente tem a informação, e com a informação, o tratamento, né, o trabalho dessa informação, a gente acaba gerando uma coisa que é o que a maioria das universidades fazem, né? A gente gera conhecimento. Léo, o que isso tem a ver com desenvolvimento mobile? Tudo a ver. Por quê? Porque o dado, ele é a base da nossa fala de hoje sobre persistência de dado, tá? Então a gente precisa compreender essa relação para entender que, por exemplo, na hora que eu for pensar a guarda de um dado a partir da minha aplicação, eu posso pensar a forma como eu guardo esse dado pode interferir, inclusive, no tratamento dele para que ele vire uma informação, tá bom? Então é preciso ter cuidado, cautela com isso aí, para a gente não se atrapalhar com esses conceitos, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí o dado, ele basicamente ele faz isso, né? Ele determina a aplicação. O dado ele vai de uma determinada aplicação, ele vai usar algum tipo de uma quantidade de memória, né? Assim que o dispositivo é desligado. Então, por exemplo, para não perder esses dados, se a gente guardar eles de um jeito incorreto, o dispositivo é desligado e esse dado é perdido, a gente tem aí então o termo persistência, que nada mais é que gravar esse dado no dispositivo físico, né? Porque se ele ficar guardado na memória, a gente já sabe, né? Mas não custa lembrar, que nem aqueles avisos de avião, a memória, ela é volátil. Ela funciona enquanto passa corrente por ela. E vai passar corrente por ela enquanto o computador estiver ligado. Quando o computador desliga, essa corrente deixa de passar e o que está na memória é apagado. Que é isso que está dizendo aqui, tá bom? Então, o que tiver na memória... Então, para evitar que a gente perca alguma coisa que esteja na memória, a gente tem a persistência de dados que serve para guardar esse dado no dispositivo físico, né? Ou seja, armazenar ele, ó, armazenamento não volátil está aqui embaixo, eu até coloquei, de um determinado dado. Tá? Um exemplo disso é o disco rígido, ou mais conhecido como, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo já ouviu falar, o HD, que é o termo em inglês de hard disk, né? Disco rígido, que traduzido é o disco rígido. Perfeito? Ah, Léo, mas o que isso tem a ver com o celular? Tem tudo a ver, o celular também tem disco rígido. É que o termo disco rígido, ele já criou esse estigma de que a gente está falando de computador. Mas não é bem isso, tá, gente? Então, de certa forma, o celular também tem um disco rígido ali, um local físico, né, de armazenamento, tá bom? Então é isso que a gente tem que ficar atento aí quando fala de persistência de dados. Existem características relacionadas a esse conceito de persistir dados que precisam ser compreendidos, tá bom? Vamos lá para o slide. Bom, dito isso, a gente tem aí então uma das formas possíveis de trabalhar a persistência de dados, que é a persistência de dados com RUM, tá? E o que é esse RUM, gente? Tive um aluno que uma vez perguntou para mim, professor, esse RUM é ruim? Não é, tá? É uma das formas de você persistir dados. Eu tenho uma outra, que se não me falha a memória está no material de vocês também. Eu tenho a Helm. Tá?
eu tenho uma outra forma que não precisa nem ser banco de dados, né? Enfim, mas existe, isso tudo vai ser determinado. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, tá? Mas o que vai determinar se você precisa persistir dados, se você precisa usar banco, se você não precisa usar banco? É a complexidade do problema que você pretende solucionar com o aplicativo que você está desenvolvendo. Ou seja, isso está intimamente relacionado com a robustez do código que você está desenvolvendo, certo? Então sempre vai ter essa pegada, tá, gente? Vocês têm que ficar sempre atentos a isso, porque o que determina, na verdade, não é a vontade do programador, é a necessidade do cliente. É isso que a gente tem que ficar atento, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí, ó, novamente, eu tenho aqui uma fonte específica sobre persistência de dados com RUM lá na documentação do Google, tá bom? Essa biblioteca, gente, ela oferece uma camada de abstração. Tá? O que é uma camada de abstração? Imagina assim, vou fazer uma comparação até boba, né? A camada de abstração é como se ela fosse uma maquiagem. E essa maquiagem facilita, né? Maquiagem entre aspas, né? Essa maquiagem facilita o processo de acesso a banco de dados. Porque a SQL ele acaba sendo uma linguagem de baixo nível, né? Para fazer esse acesso, você acaba tendo que ter conhecimentos de baixo nível que ele acaba complicando, né? Complexifica um pouco o processo de uso de base de dados para persistir dados no Android Studio. E aí você tem aí uma camada de abstração, que é como se fosse uma maquiagem que facilita esse processo. É uma coisa que deixa ele mais bonito, deixa ele compreensível para o programador, tá bom? Vamos lá para o slide. E essa camada de abstração sobre o SQLite facilita nesse sentido, né? Ele permite, aí, de modo a permitir um acesso mais robusto ao banco de dados, aproveitando o máximo a capacidade do SQLite, né? Que é uma queixa que a gente tem, muitos programadores... Eu conheço colegas que não têm apreço nenhum pelo SQLite, detestam o SQLite, e tenho colegas que gostam até do SQLite para trabalhar com programação, tá bom, gente? Bom, ele ajuda você a criar um cache aí dos dados do seu app em um dispositivo que o executa, tá? Então você pode, por exemplo, usar um cache para fazer a guarda desses dados enquanto você está fazendo esse movimento de persistir os dados, a persistência, tá bom? Esse RUM, ele vai fazer isso. Eu acho legal dar uma olhada no material, na documentação oficial, tanto de um quanto de outro. Existem outras formas de persistir dados, tá, gente? Vocês vão encontrar isso, eu vou mostrar já na sequência, como fazer essa busca na internet, como encontrar essa informação, porque foi uma das coisas que mais trouxeram para mim. Léo, eu tenho dificuldade de entender isso. Tanto de entender durante a aula, quanto de entender no material da disciplina. Então, você tem algum material, eu tive contato de pessoas que me perguntaram se não teria nenhum projeto em execução para acompanhar o projeto, para entender como ele acontece na prática, né? Então, eu acho legal essa necessidade, essa busca de conhecimento que vocês estão praticando, né? Essa coisa de tentar encontrar um meio de complementar aquilo que vocês estão vendo aqui, tá bom? Vamos lá para o slide. A gente tem aí o SQLite, então. Falar um pouquinho do SQLite antes que a gente avance ali para a nossa prática. SQLite é uma biblioteca feita aí em linguagem C, que implementa um banco de dados embutido, tá, gente? O que é esse banco de dados aqui, esse SQL embutido, né? Foi o que eu falei agora há pouco. A gente ouve muito falar de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? O SQLite, ele não é um cliente que se conecta a um grande servidor, né? Na verdade, você não faz essa conexão, por exemplo, do SQLite pelo celular a um servidor. O Android não permite isso. Ele é o próprio servidor. Ele é a própria base, tá bom? Que lê e escreve diretamente no arquivo de banco de dados do disco, que a gente está usando ali no disco, tá? Então, olha lá a nossa fonte para vocês lerem a respeito, tá, gente? O SQLite serve para isso. Certa vez me perguntaram, Léo, mas só se usa o SQLite? Não, você tem outros bancos que você pode utilizar para desenvolvimento de dispositivos móveis, tá? Só que assim, você vai ver que
o SQLite, por exemplo, é um dos que está na documentação oficial. Então, eu não sei se caberia o termo, mas, por exemplo, eu posso dizer que SQLite é meio que nativo do Android. Ou seja, vai desenvolver para Android, você acaba adotando o banco como o SQLite para persistir dados, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse slide que eu trouxe de desenvolvimento de aplicação. É para a gente revisar o que a gente fez na aula passada. Foi tão corrida, a gente não conseguiu concluir. Era um exercíciozinho de criar 2 botões. Eu acho até que tinha a ver com um dos contextos da aula passada, né? Então eu vou fazer na prática agora para a gente concluir o exercício da aula passada, para a gente já entrar no exercício da aula de hoje, que é a persistência de dados, tá bom? Então vamos lá para a tela do computador direto, tá? Vou tirar a mensagem aqui, que a gente já viu essa mensagem. Na aula passada, só para a gente resgatar aí, fazer uma retrospectiva, né? Eu acho que eu vou até pedir para a gente ir para a tela do slide primeiro, para a tela do computador do slide primeiro, para eu relembrar vocês de alguns conceitos importantes, porque eu acho que não custa a gente gastar uns 5 minutinhos para rever esses conceitos, tá? Então, por exemplo, a gente já viu que numa tela de celular eu tenho a view dessa tela que mostra, por exemplo, eu tenho várias views aí que são utilizadas numa interface, né? Então eu posso ter uma view que mostra uma imagem, né? Vou desenhar uma praia aqui para... Eu posso ter uma view que mostra um texto, tá? Eu posso ter uma view, por exemplo, do tipo botão. A gente já viu isso, tá? As views, elas são uma forma de apresentar, né? De mostrar algum tipo de informação, de conteúdo. A gente viu também um conceito chamado Camel Case. Gente, esse conceito, ele é fundamental. Vocês não podem esquecer disso aqui, por quê? Porque você vai se bater muito ao desenvolver um projeto de desenvolvimento móvel, de dispositivo móvel, de aplicativo para celular. Se você não conhecer esse conceito, vou dar um exemplo do Test View. Vou fazer a letra maiúscula grande e as letras minúsculas em forma mesmo, tá? Mais pequenas. Então a gente tem aqui, por exemplo, o V e o T, tá? Eu já falei sobre isso na aula passada. O que é o Camel Case? É esse padrão de escrever sempre uma letra minúscula e a outra maiúscula, tá? Dando a entender aí o dorso do camelo, né? Aquela parte de cima dele ali, tá? Então sempre a gente escreve a primeira letra da palavra em maiúsculo, sem espaço. Nós não temos espaço. Então é text view tudo junto. T maiúsculo, V maiúsculo. Certo? Conceitos básicos que a gente precisa relembrar. Bom, vindo para a tela do computador, eu vou abrir aqui o meu Android Studio. Aliás, eu estou devendo para vocês também a instalação, né? Eu prometi que faria, acho que eu tive umas 2 pessoas que me perguntaram se era complexo o processo de instalação. A questão da instalação do Android Studio, gente, ela tem uma relação maior com a configuração do computador, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não sei se vocês vão entender muito, mas vamos lá, que eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ter hábito de estar mexendo, tá, gente? Vamos lá. Vocês estão vendo uma telinha colorida aí, certo? Essa tela aqui é um recurso que eu tenho no meu computador que me mostra o uso, é uma ferramenta, né? Que me mostra o uso de recursos do meu computador. Se vocês olharem na parte de cima, eu tenho 0, 1, 2 e 3. O que é esse 0, 1, 2 e 3? Isso aqui são os núcleos do meu processador, do processador do meu notebook. Embaixo eu tenho um main de memória. Se vocês olharem, ó, o meu notebook tem quase 16 GB de memória, né? E esse SWP é swap, que é uma memória que a gente usa para troca, né? É uma memória temporária que ela usa o armazenamento físico aí. Eu não vou, né? É uma coisa de sistema operacional, não vou entrar nesse mérito de falar sobre isso. Eu vou fechar novamente o Android Studio.
Vamos ver se a gente vai ter pico aqui de uso de recurso, tá? Olha só, gente, sem o Android Studio aberto, eu estou usando aqui, ó, 1,71 GB de memória e menos de, sei lá, ó, 6%, 4%, vamos colocar uma média dos 4 núcleos, 7%, menos de 6% de processamento, tá? Agora eu vou abrir o Android Studio. Olha lá, ó o que está acontecendo, ó o pico do processador, a minha memória ela já foi para 2 GB, olha lá, tá abrindo aqui atrás, ó, já quase que dobrou o uso de memória, olha lá de processamento, ó, ele vai quase a 100% de processamento só para abrir o programa. Ele vai diminuir, óbvio, ele não fica assim o tempo todo, tá? Deixa ele terminar de carregar, ó. Daemon carregado. Girando os módulos, vamos ver aqui. Acho que foi. Olha lá, ó. Reduziu. Só que a memória não reduziu, ó. Eu já estou usando, ele estava 1 ponto alguma coisa, eu estou com quase 3 aqui, ó, de memória sendo usada pelo Android, tá? Então, por que eu estou fazendo questão de mostrar isso? É como se fosse um benchmark isso aqui, tá, gente? Na prática. Vocês verem o uso dos recursos do computador na prática. Para vocês entenderem que mexer com desenvolvimento de dispositivo mobile pode ser que vocês tenham um pouquinho de dor de cabeça, dependendo do computador que vocês estiverem utilizando, certo? Então fiquem atentos a isso, porque eu acho que vale a pena vocês levarem isso em consideração para não estressar à toa, tá bom? Para não estressar à toa. Bom, na aula passada, gente, me ajudem aí a relembrar, porque se eu estiver esquecendo de alguma coisa, dá pra gente corrigir aqui, tá bom? Na aula passada, eu acho que eu tinha criado um botão, eu tinha falado para vocês criarem 2 botões. Um botão ia mostrar uma mensagem de toast, eu acho, e o outro ia mudar de tela, se não me falha a memória, né? É uma das atividades que vocês tinham para fazer. Nós não conseguimos avançar além de um único botão. Deixa eu colocar aqui em split, tá? Mas eu acho que hoje a gente consegue. Vamos lá. Eu acho que é uma coisa que não deu tempo de mostrar também, tá? Quando eu estou trabalhando, olha aqui, ó, aqui em cima, se vocês olharem, eu estou mexendo no arquivo XML. É uma coisa que eu já falei na primeira aula, o arquivo XML é o cara que é responsável pela parte visual, né? A tela, a interface do meu aplicativo, certo? E eu tenho aqui, nesse caso, ó, o meu main activity, que é o meu arquivo Java. Opa, deixa eu afastar aqui. Manifesto não, tá aqui. Tá aqui, ó, tá? O meu arquivo Java, que é onde vai o código que vai fazer essa minha interface funcionar, tá? Então vamos aqui. Eu estava desenhando, eu tinha feito um text view. Se eu clicar aqui no text view, ó, ele mostra para mim aqui, ele já seleciona, né? E eu consigo, por exemplo, uma das propriedades aqui, né, dos atributos, é trabalhar o texto, né? Eu vou colocar aqui situação problema 2, aula 3. Olha lá, automaticamente ele já altera para mim, tá? Situação problema 2, aula 3. Eu tenho, por exemplo, layout. Tem wrap content. Deixa eu apagar aqui. Olha lá, ó, ele sumiu da tela. Eu tenho, por exemplo, o match parent. Olha lá, ó. Ele vai colocar o match parent, que foi o que eu apliquei nesse botão de baixo. Tá aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar ele. Ó, ele vai colocar na largura da tela, tá? Eu posso até adicionar um padding ali, mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar. Vou deixar o wrap content mesmo. Opa. Olha lá. O wrap content ele fica no centro, tá? Eu vou adicionar aqui um padding. App padding. Cadê? Padding. Legal. Um padding de 18. Olha lá o que ele está fazendo, ó. Ele está ampliando o espaço do texto, tá? Deixa eu diminuir para vocês verem, ó. Sem padding 1, né? Com um padding de 12. Olha lá o que ele faz, ó. Ele espaça o texto do que pode se aproximar do texto. A mesma coisa eu posso... Opa, 12. Vou colocar aqui DP. Gente, essas medidas
DP, densidade por pixel, essas coisas é interessante vocês pesquisarem. Eu falo sobre isso já já, porque foi uma das perguntas que eu já recebi também. O que é DP? Alguém viu um código em algum lugar para fazer um exercício, tentou fazer o código e não estava entendendo. Tem DP e SP, tá bom? Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essas unidades de medida, mas não vou me prolongar muito não. Bom, um teste view, e aí o próximo botão que a gente queria colocar era um botão de mensagem, vamos colocar um outro botão aqui, né? Vou fazer aqui, ó, button, olha lá, ele já cria para mim, só que observa o seguinte, ele não fecha, tá? Então o que vai fechar aqui, ó, o botão é essa barra e o sinal de maior ali, né? Tá bom? Então tem que ficar atento a isso aqui. Bom, nesse segundo botão, o meu layout, eu vou deixar ele wrap content, tanto na largura quanto na altura, wrap content. Olha lá, ó, ele já desenhou o botão na tela para mim, certo? E vou adicionar aqui o Android Test, que é o título desse botão, né? Aliás, o título não, o texto que vai aparecer desse botão. Eu vou colocar aqui nova tela. Legal. Então eu sei que esse botão ele vai abrir, em teoria, uma nova tela, tá bom? E aqui eu vou Android ID. Cadê? Aqui. Vou colocar um ID. BTN. Como é que tá o primeiro? Eu não tenho. Não, tá aqui. BTN1. Eu vou usar esse mesmo formato para não fugir muito. BTN2. Tá? ID BTN2. Perfeito? Vou adicionar uma margem aqui. Vamos lá. Layout margin. Margin button. Tá ali, ó. Tá? E vou colocar 10 dp. 10 dp? Isso, deixa eu diminuir. Deixa eu aumentar aqui, só para vocês verem o efeito. 40 dp. 80 dp. Olha lá, ele está empurrando para cima ali, né, o botão. Então, layout margin, vamos deixar 10 dps. E vou adicionar um padding aqui também, tá? Android padding, vamos colocar aí 20 dp. Olha lá. Então, eu alarguei o botão. O efeito do padding no test view, ele afasta um conteúdo que pode chegar próximo do test view. No botão, ele alarga esse botão, tá bom? Eu ainda posso alterar características como, por exemplo, o tamanho do texto do botão e etc, tá, gente? Mas vamos lá, senão a gente não consegue terminar nem isso aqui. Pronto, terminei o botão, tá? Agora, essa é a minha Activity Main, tá? Eu vou precisar mexer agora no meu código da nova tela. Eu tenho uma tela, uma Main Activity 2 aqui, né? Eu vou ter que criar ela para ela poder ir para outra tela. Como é que eu faço para criar uma outra Main Activity, né? Antes de eu mexer nesse código aqui, como é que eu faço para criar um outro? Eu vou vir aqui, ó, tenho Java, tem o endereço da minha main, né? Botão direito, New, cadê Activity? Eu vou criar ela, vamos criar uma Empty Activity, olha lá, ó, Empty Activity, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar padrão, Main Activity 2, para não precisar mexer nisso, tá? Java tá ali certinho e Finished. Ele vai gerar, pronto. Eu já tenho a Main Activity 2, tá? E já tenho a minha Activity, olha lá, Activity Main 2, que é a interface dessa Activity, tá? Main Activity 2, tá? Então o que eu vou fazer? Nesse layout aqui bem simples, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir, vamos fazer uma alteraçãozinha simples aqui. Vamos lá no código, ó, eu posso deixar split a tela e o código, se eu quiser, eu posso deixar só o código, tá? Eu vou deixar split para, à medida que a gente for fazendo a alteração, a gente já vê lá, tá? A primeira coisa que eu vou fazer de alteração é mudar isso aqui para linear layout. A gente já viu na aula passada que o linear layout é um dos formatos para layout aí, tá? Então, se você notou, o linear layout ele já altera aqui embaixo também, tá, gente?
Então, ó, já fiz essa alteração ali. E aí eu vou fazer, vamos verificar aqui, por exemplo, match parent. Vamos fazer o seguinte, vamos inserir aqui a orientação. Android Orientation, vamos colocar aqui vertical. Eu acho até que eu tenho que verificar se eu fiz isso. Ah, fiz, tá lá. Bom, vertical, fiz essa alteração. Vou... Contest. Ah, tá ali. Tools Context, Gravity. Android, Gravity. Vou deixar ele no centro, center, tá bom? Opa. Pra quê, gente? Pra que tudo que eu colocar aqui nele ficar centralizado na tela, tá bom? E vou criar um text view simples, bem basicão, dentro do Linear Layout. Por isso que eu faço aqui, tá? Text view dentro é isso aqui, tá, gente? Ó, o Linear Layout, ele abre aqui em cima, aí eu tenho essas propriedades dele, e ele fecha aqui embaixo, ó. O que eu fizer aqui dentro vai ser feito dentro dessa área aqui da minha aplicação, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, test view. Deixa eu ver se nós temos, não temos. Eu vou fazer aqui um match parent. Android test. Você concluiu a tarefa. E vou mandar um gravity aqui também. Center. E vou fazer um text size. Vamos colocar aqui 30 dp. Legal, ficou grandão lá, tá? E vou fechar esse meu test view. Pronto. Perfeito? Então aqui eu já fiz as duas telas, tá? Agora eu vou mexer lá na main activity, no Java da main activity, pra gente fazer a alteração aqui. Pra gente fazer a alteração do código. Eu preciso criar aqui. Então, por exemplo, eu vou ter que protect void onCreate. O onCreate é um método para criação, né? Toda vez que o meu main activity 2 não, main activity, tá? Que o meu aplicativo ele surge, ele vai chamar esse onCreate aqui da activity principal, tá bom? Então eu vou só criar dois botões para a gente já avançar aqui, senão a gente não consegue concluir. Eu vou aqui em public class main extends, isso aqui. Vou fazer aqui, ó, button. Ó lá, à medida que eu digito, ele já importa ali, se vocês olharem, ó, ele já faz a importação para mim do que eu preciso para usar esse button aqui, tá? btn1, btn2. Já criei. Agora eu vou lá no protect void onCreate, main activity, tá ali. Então eu vou criar os dois botões aqui, ó, btn1 igual a find view by id r.id.btn btn1, é assim que eu escrevi, né? Fecho. Olha lá, ele não está achando, eu dou um Alt, Enter, e aí ele vai perguntar, ó, você quer criar essa constante? Ou melhor, Alt, Enter, importar classe, está aqui a primeira opção, tá? Então ele já importou lá. Então, ó, à medida que eu usei aqui, ele já marca de uma corzinha diferente. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Tem diferença entre a cor BTN1 e BTN2, tá? Eu vou fazer a mesma coisa agora com BTN2. BTN2. Quando eu começo a usar, ele já muda a cor do BTN2, tá? Igual a find view by id r.id.btn2. Tá aqui o btn underline 1, tá? Então aqui, ó, o que eu tô fazendo? Opa! Se eu for aqui na minha interface, eu clicar no meu botão, deixa eu vir aqui no design. Esse meu botão, eu coloquei um ID nele, BTN1. E esse botão, o BTN2, tá? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou chamando essa parte da interface aqui no código. Cadê? Aqui,
tá? Chamando ele no btn1 e btn2. Então, quando eu clicar no botão, ele vai trazer para cá para o btn1, que é essa variável que eu acabei de criar aqui do tipo botão, tá bom? E aí eu posso fazer, por exemplo, vamos fazer rapidinho, btn1, já criei, né? Ponto .set onClick listener, new view ponto onClick listener, tá? Abrir aqui. Olha lá. Observa o seguinte, tá, gente? Muita atenção a isso aqui. O parênteses ele abriu aqui. Eu chamei aqui o view onClick listener. Ele abre e fecha o parênteses. E um parênteses que deveria abrir aqui foi para baixo depois da chave, tá? Então fiquem atentos a isso, senão dá problema. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, public void onClick. Vou chamar uma view. Abro chaves. E agora eu vou fazer um toast. Olha lá. Toast.makeTest para poder mostrar uma mensagem, né? Onde eu vou mostrar essa mensagem? Aqui na main activity, tá? Então eu faço main activity this. Ele vai mostrar sobre a própria main activity, tá? Vou colocar a mensagem, primeiro botão. E depois da mensagem, eu faço um toast ponto length short, tá? Length short, cadê? Ponto show, olha lá, perfeito? Então aqui, ó, eu tô fazendo um teste, vamos ver se tá dando certo aqui, vamos ver se a gente vai ter algum erro. Acho que tá faltando alguma coisinha, mas vamos ver. Olha o tempo que demora para abrir a máquina virtual, gente. É bom que vocês já vejam essa experiência, ó. Cliquei no play, ele vai conectar por isso aqui no caso do emulador, né? Ele vai abrir o emulador, que é aquela maquinazinha virtual. Interface or unexpected. Main activity. Ah, tá aqui, gente. Era lá. Acho que eu escrevi errado aqui. Hot package. O que estava escrito esse hot ali, gente? Devo ter clicado lá sem querer. Vamos ver. Carregando o emulador ainda. Ele deu um errinho na build aqui, né? Vamos ver. Carregou o emulador. Deixa eu dar um play de novo. Vamos ver se a gente vai ter algum problema. Tá gerando, ó. Tá fazendo, rodando build aqui, né? Nosso tempo tá acabando. Vamos lá. Pronto, ó. Rodou, sucesso, né? Se eu clicar no primeiro botão, ele mostra um toast na tela. Olha lá, primeiro botão. Ó, primeiro botão. Ó, primeiro botão. Isso é um toast, tá bom? Então eu não vou fazer o segundo, senão a gente não vai dar tempo da gente avançar. Perfeito? Vamos lá para o nosso slide. Aí dá para vocês fazerem o segundo aí com base no que a gente fez agora, tá, gente? Bom, a nossa primeira situação problema, e eu vou abrir o projeto que eu mencionei, que é justamente a persistência com a biblioteca ROM. Então eu vou mostrar para vocês, ele não está funcionando, é o projeto que eu pretendo terminar ele e vou mandar para vocês todo documentadinho. Eu vou mostrar para vocês agora no código como é que ele está ficando documentado, tá? E eu mostro a biblioteca ROM onde a gente tem que fazer a configuração e volto para o slide para a gente avançar, senão eu não consigo entregar o conteúdo que eu preciso entregar para vocês hoje dessa aula. Vamos lá para a tela do notebook? Então pronto, ó, fiz esse aqui, vou fechar esse projeto. File, Close Project. Eu tenho alguns aqui, ele vai perguntar se eu quero terminar o meu processo de app aqui no meu emulador. Eu clico em Terminate. Olha lá. Veio para a tela inicial do meu Android Studio para eu abrir o projeto, tá? O projeto que eu estou desenvolvendo é esse aqui, ó, Cadastro Usuários V2. Vou abrir ele. Gente, ele tá enorme, com um monte de arquivo que eu tô com medo até de estar fazendo besteira de entregar isso para vocês, mas vamos ver. Eu tô tentando ao máximo, ó. Deixa eu mostrar para vocês.
Java. Olha lá. Vamos ver, por exemplo, o App Database. O App Database é uma forma da gente fazer conexão com o banco, tá? O Create User, por exemplo. Olha aqui. Então eu estou fazendo, eu não vou nem mostrar esse aqui, porque esse aqui não vai, ó. Eu estou comentando, tá vendo? Ó, fazendo os comentários para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver esse User aqui. User Adapt, ó. Aqui, ó. Será necessário implementar o método onCreateViewHolder, tá? E aí vocês vão ter que ir pesquisando sobre isso no ambiente onde onde eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a documentação oficial, tá? Mas basicamente, o que eu tenho que fazer, gente? Se vocês olharem lá, dá uma olhadinha no slide comigo. Se vocês forem no slide, vocês vão ver que eu coloquei ali uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Eu estou mostrando para vocês a implementação de dependências. Basicamente, as duas principais dependências são essas de cima, tá? Se vocês notarem, as de baixo estão comentadas como opcionais, ó, optional, tá? As principais são as de cima. E o que eu estou fazendo? Eu estou passando uma variável aqui na dependência. E aqui em cima, ó, eu seto essa variável com a versão dessa dependência. Por que eu resolvi chamar a atenção disso aqui para vocês? Porque a versão, ela faz toda a diferença. No caso aqui que eu estou fazendo essa aula para vocês, como eu mencionei na primeira aula, acho que eu comentei com vocês. A minha versão de Android Studio é a versão 4.1. De uma versão para outra existem melhorias, são feitas melhorias que diferenciam alguns aspectos no processo de desenvolvimento. Por exemplo, o primeiro aspecto no processo de desenvolvimento é justamente a versão dessa implementação para o uso da biblioteca RUM. Porque essa versão ela também evolui. A gente tem melhorias nas versões e elas mudam de número, tá? Então é interessante vocês sempre estarem atentos a essa coisa do número da versão. Vamos lá para a tela do notebook? Eu vou mostrar para vocês como a gente implementa. Eu já deixei implementado, óbvio, né? Para ficar fácil, para que vocês não confundam aí esse processo de configuração. Então, ó, lá no slide eu mostrei para vocês a versão 2.2.6, certo? Como é que eu vou fazer para implementar isso, tá? Aqui no projeto, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para começar a utilizar a persistência com RUM. Eu vou ter aqui Java, vou ter os recursos e vou ter o Gradle Script, que é o cara do conjunto responsável pelo build da aplicação, tá, gente? Isso aqui já está superado, então eu não vou ficar repetindo isso. Dentro do Gradle eu tenho aqui, ó, o Build Gradle Project e tem o Build Gradle Module. Dá para ver aí? Acho que dá para ver. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso aqui é muito importante que vocês entendam, tá? Deixa eu ir aqui no editor. Fonte... Deixa eu colocar aqui 20. Será que vai ficar muito grande? Ele só está alterando de dentro aqui da... Bom, gente, eu não vou ficar devendo para vocês essa coisa do tamanho, tá? Deixa eu 16 mesmo. Ah, não, nós temos aqui, desculpa. Settings. Editor. Appearance. Vamos lá. Appearance. Olha lá. Size 16. Vamos colocar 20. Apply. Vamos ver se ele vai alterar. Perfeito. É isso aqui que eu quero. Então, olha lá, ó. Se vocês olharem no meu menu, na minha organização da minha aplicação, eu tenho o Gradle Script, tenho o primeiro Gradle Project e o Gradle Module, tá? Se eu for no Project, o que eu vou ter que fazer aqui, que vocês vão encontrar lá na documentação oficial? Vamos lá no navegador de internet, que eu vou mostrar isso para vocês na prática. Eu vou no Google, persistência de dados Android com RUM, né? Android Studio. O segredo é você pesquisar por palavras-chave. Biblioteca de persistência RUM. Vamos ver se é isso aqui. Beleza, olha lá, ó. Eu tenho um modelo aqui em Java que já está falando da 2.3. Então, na documentação, se vocês olharem, né? Ó, a versão mais recente, cadê? Module é a 2.3, ó. Então, a documentação está alinhada com o que está de mais recente aí em termos de desenvolvimento. Vocês sempre vão encontrar na documentação oficial o versionamento correto, aqui, o versionamento mais atual, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Então, por exemplo, para eu fazer a questão eu tenho que copiar isso aqui
ele vai dizer para mim, para usar o Room no app, adicione as seguintes dependências ao arquivo build Gradle do app, tá bom? Build Gradle module, tá? E aqui eu tenho, ó, se vocês olharem, dependencies. Eu tenho aqui, ó, dependências. Certo? É nesse contexto aqui que eu vou inserir. Eu já tinha, deixa eu separar aqui embaixo, ó. Eu já tinha colocado para adiantar, tá? Isso aqui já estava na aplicação. Eu coloquei esse aqui, ó. Coloquei esse do versionamento, implementando o runtime, né? Chamando a versão, ó, o home version, que eu tô definindo aqui em cima, ó, a versão 2.3.0, tá? E depois eu coloco aqui o compiler, também chamando a mesma versão. Esse é o primeiro passo para a gente configurar o uso de persistência Room no Android Studio. O segundo passo, deixa eu já copiar ele aqui, que eu já peguei ele na internet. Vai ficar mais fácil se eu já pegar o código e mostrar para vocês. É o build script. Build script Android Studio. Vamos ver aqui, Stack Overflow é muito bom, tá, gente? Ó, Developer Add Build Dependencies. Aí vai estar no inglês, eu acho. Não, traduziu. Legal. E aí, ó, ele vai trazer para mim as dependências. Ó, dependências binárias remotas, tá? Então ele vai ter, eu vou ter aqui, ó, configurar as suas versões, tá? Esse lance da versão, ela é crucial, tá, gente? Então tem toda a explicação aqui, ó, na documentação oficial, uma documentação extensa, inclusive, diga-se de passagem, mas que tem muita informação. E aí aqui, ó, na aplicação, esse Maven aqui, eu preciso colocar o Maven, né, também, tá bom? Isso aqui a gente acha ali na documentação oficial. Feito isso, eu acabo de implementar a persistência com a biblioteca Room na minha aplicação. Se vocês olharam, eu estou com bastante código e é esse a aplicação que eu quero entregar para vocês, o projeto que eu quero entregar para vocês, tá bom? Eu vou entregar e prometo para vocês que entrego, inclusive, com um vídeo explicando a montagem dele no passo a passo. E vou mostrar as telas para vocês verem qual que é a minha ideia, o que eu pensei para o projeto, para vocês conhecerem a proposta, para vocês entenderem como funciona a questão da persistência de dados, tá bom? Vamos para o slide, para a gente avançar, senão a gente atrasa. Gente, se tiver alguma dúvida, estou à disposição, estou aqui acompanhando, ninguém manifestou nada ainda, mas vão manifestando, por favor, vão olhando a documentação, se tiver alguma dúvida, mandem para mim, tá bom? Vamos continuar no slide? Acesso à web. Bom, o acesso à web é um outro elemento importante do nosso processo de desenvolvimento mobile, aí, né, para dispositivos móveis, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Vamos lá para a tela do slide? Bom, conexão à rede, gente. O que é conexão à rede? Conexão à rede é aquilo que eu falava no começo da aula sobre a LGPD, tá? Eu preciso inserir, eu tenho aqui, ó, a fonte dessa informação, eu preciso inserir permissão para que o meu aplicativo ele depende dessas permissões para que ele possa fazer conexão à rede, tá bom? Então essas permissões, elas são inseridas no arquivo de manifesto. O que é o arquivo de manifesto? Vamos lá para a tela do notebook, aproveitar que a minha aplicação está aberta e vou mostrar para vocês o arquivo de manifesto. Na verdade está traduzido ali do português, tá, gente? Mas o que é o meu manifesto? Esse manifesto aqui, ó. Android Manifest, que é o arquivo padrão da minha aplicação. É aqui que eu insiro as autorizações ali, as dependências de permissão, tá? Vou abrir para vocês verem aqui em tempo real o link, tá? bit.ly /3nb Z0JN. Gente, se tiver letra maiúscula, se tiver letra maiúscula tem que ser digitada maiúscula, se tiver letra minúscula tem que ser digitada minúscula, tá bom? E olha lá, chegamos na informação, tá bom? Ó, para realizar operações de rede do seu aplicativo, o manifesto precisa incluir as seguintes permissões. E aí eu faço a inclusão desses arquivos no meu... Ó, eu tenho uma demonstração tanto em Kotlin como em Java. Vocês podem observar aí, tá?
Ele vai mostrando para mim nas duas linguagens. Basta eu clicar aqui, ó, e alterar. A gente está vendo, óbvio, em Java, mas se tiver alguém que queira programar em Kotlin, pode ficar à vontade aí, tá bom? Vamos lá? Slide novamente. A gente continua agora falando um pouco sobre os cuidados com o tráfego de dados, tá, gente? O que a gente tem que ficar atento com relação a tráfego de dados quando a gente fala de aplicação web, né? De aplicação web. Vamos lá. Bom, a gente vai sempre falar, quando a gente fala de desenvolvimento, de práticas recomendadas, tá? Vocês sempre vão ouvir, muito provavelmente em outras aulas, de outras áreas de programação, a gente falar de boas práticas ou práticas recomendadas. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que existe uma forma mais adequada para realizar determinada tarefa, tá? Boa prática é um jeito de você fazer algo que já foi testado e que se mostrou mais positivo, que se mostrou mais produtivo, que se mostrou mais eficaz. Então, boa prática é isso. A gente tem boa prática em várias frentes, não só na programação, não só na TI, mas aqui na TI a gente também usa o termo. Então, quando a gente fala de boas práticas ou práticas recomendadas, é porque existe uma forma de realizar aquilo e é a melhor forma de fazer. Por quê? Porque todo programador, em teoria, procura as boas práticas para programar, e sempre que você pegar o trabalho de alguém, esse trabalho pode já estar nessas boas práticas e fica fácil para você fazer melhorias, alterações e tudo mais, tá bom? Vamos lá para o slide. E a gente fala, né, dessa questão de boas práticas para comunicação segura de redes. O que são essas boas práticas? Bom, quando a gente fala de cuidados de tráfego de dados, a gente tem que sempre pensar o seguinte, tá? Principalmente quando esse tráfego de dados ele acontece no dispositivo móvel. A gente sabe que muitas pessoas não têm internet móvel, tem uma limitação de acesso e tudo mais. Então, o que é uma boa prática? Na hora de você programar, você tem sempre que pensar nisso aqui, ó. Por exemplo, minimizar a quantidade de dados pessoais e confidenciais transmitidos pela rede. Esse lance dos dados pessoais e confidenciais tem uma relação com a LGPD que eu falava agora há pouco, LGPD. Tá vendo aqui a importância de falar sobre isso, que é um pouco mais da área jurídica, né, mas que também tem um pezinho na área de tecnologia, é por causa disso, tá bom? Uma outra boa... Por que a gente tem que minimizar essa quantidade? Porque a gente tem que considerar a limitação de rede, tá bom? Uma outra boa prática, enviar todo o tráfego de rede por SSL. Para quem não sabe, gente, SSL é um protocolo de segurança. Ele implementa um protocolo de segurança para que, por exemplo, o envio, né, esse tráfego que está rolando na rede naquele momento não seja, por exemplo, interceptado por algum hacker ou, né, um cracker, uma pessoa mal intencionada. Imaginando o seguinte, você está mexendo num aplicativo que está sendo muito comum hoje em dia, né? Você está mexendo num aplicativo que é um aplicativo de acesso bancário, de conta, né? Um aplicativo de banco. Se você não tem um SSL fazendo esse ponto a ponta aí de conexão, você corre o risco do seu dado bancário poder ser interceptado dependendo da rede que você está utilizando, enfim, depende de um monte de fatores. Mas o SSL é para diminuir essa possibilidade, mitigar essa possibilidade, tá bom? Vamos lá para o slide. E uma outra coisa é configurar, né, ou criar aí uma configuração segura de rede. E aqui tem uma relação do que eu estava falando agora. Vocês vão sempre ouvir uma orientação, gente. Você vai para um local que tem uma internet pública, sei lá, um shopping, um supermercado, uma loja de roupa, que ela disponibiliza lá um Wi-Fi, um barbeiro, um cabeleireiro, que ela disponibiliza um Wi-Fi gratuito. Você pode até usar, não tem problema de usar, mas você tem que usar com cautela. Por exemplo, eu recomendo, aliás, eu não recomendo, né? Eu sou muito enfático nesse sentido. Eu não recomendo de maneira alguma que você acesse aplicativos bancários numa rede que você não conhece, por conta disso, tá bom? Porque se for uma rede configurada com más intenções, eles também podem obter dados da sua aplicação, tá bom? Então, ó, você tem que confiar aí em autoridade de certificação para garantir que essa rede seja segura. Existem autoridades de certificação que fazem esse trabalho. Então a gente tem que tomar esse cuidado quando for falar sobre tráfego de rede, tá bom? Vamos lá para o nosso slide. E aí quando a gente fala de tráfego, né,
de trânsito de dados, de trânsito de informação na rede, a gente tem aí arquivo JSON, que é o que eu estava mencionando agora no começo da aula, via protocolo. São duas coisas distintas, tá, gente? Por favor, não entendam errado, tá? JSON é o arquivo que está armazenando o dado. Ele tem uma estrutura, ele tem uma forma de armazenar esse dado. HTTP é um protocolo de tráfego de dados na internet. Por exemplo, você vai abrir uma página web. Hoje a maioria das páginas, elas estão sobre HTTPS, tá? Mas nós temos ainda um HTTP rodando aí, funcionando numa boa. E esse arquivo JSON, ele passa através desse protocolo de um computador a outro, de uma conexão, de um ponto de conexão a outro, tá bom? E o que significa o JSON, gente? JSON é JavaScript Object Notation, tá? É uma notação objeto do JavaScript. É uma forma como o dado é guardado, como ele é estruturado, que é feita com base nessa linguagem de programação, que é o JavaScript. O JSON, ele é uma estrutura de representação de dados, é como esses dados são mostrados, tá bom? É muito leve, é um arquivo, assim, gente, independente do volume de dado que você armazena nele, ele é praticamente insignificante, de tão pequeno que ele é, tá? E ele é muito utilizado para troca de dados à rede, tá? No Android Studio, por exemplo, nós temos essa classe JSON Object, tá? Que nada mais é que um conjunto modificável, que eu posso alterar, obviamente, né? O termo quer dizer isso, de mapeamento de nome e valor. Eu posso fazer alterações nesse mapeamento. E olha lá, nós temos aqui uma fonte. Observem, acessem e leiam essa fonte, gente. Por favor, é fundamental que vocês consultem o material complementar, tá bom? Vamos lá para o slide mais uma vez. Avançando, caminhando para o nosso encerramento aí, né? E aí nós temos aqui, ó, é possível utilizar o Image View, por exemplo, para carregamento de imagem. Quando a gente fala de carregamento de imagem, a gente tem aí esse componente que eu vou mostrar para vocês ele agora na documentação oficial para vocês, o Image View, que é o tipo de view aí utilizado para exibir recursos de imagem, tá? Eu vou inclusive abrir essa fonte aqui. Ele geralmente é utilizado dentro de um linear layout. Vamos para a tela do notebook? Vamos para a tela do notebook, que aí eu vou mostrar para vocês, aproveitar que a gente está na documentação oficial, eu já vou mostrar para vocês aqui dentro. Vamos lá, visão geral. Pronto. Bom, na documentação oficial, gente, que é o documento complementar, né, que eu estou insistindo que vocês consultem, que vocês acessem, nós temos aqui visão geral, guias, referência, amostras, design e qualidade, tá? Aqui em cima, se vocês olharem, eu tenho documentos. Então, por exemplo, em guias, eu vou ter aqui, ó, os tipos de dispositivo, né? Wear, Android TV. Então, eu quero aqui, por exemplo, tablets, telas grandes e dispositivos dobráveis. Compatibilidade de dispositivo, eu posso escolher aqui, tá? Uma coisa que eu vou pedir que vocês tenham atenção. Quando eu traduzo a página, aqui em cima, ó, eu consigo escolher o idioma dela. Quando eu traduzo ela para o português, ela vai traduzir termos que dentro, por exemplo, dentro da minha aplicação, estão em inglês. Se eu for olhar, por exemplo, a minha activity. Se vocês olharem main activity, é a minha activity, tá? Aqui na documentação, ela vai aparecer para vocês como atividades. Ó, introdução à atividade. Ó, a classe, aí tem dentro, né? A classe activity é um componente crucial, tal. E aí ele vai mostrar para mim alguns, ó, como configurar a questão do manifest, né? Ó, ele mostra em traduzido, ó. É o Android Manifest, tá? São arquivos, vocês não podem confundir. Para efeito de leitura, para efeito de compreensão do nosso idioma, ele vai sempre traduzir, tá? Fiquem atentos a isso. E aqui eu tenho, ó, por exemplo, declarar filtros intent. Então eu vou ter, ó, fragmentos. Eu falei para vocês agora no começo da aula, só que na verdade é fragments, tá? Então eu posso olhar tudo isso aqui, widgets, atalhos, telas recentes, tá? Eu vou abrir agora o do Test View, o link do Test View.
Vamos lá. Deixa eu deixar essa página aqui e vou lá naquele link da nossa apresentação, tá? bit.ly /3x v maiúsculo, mb maiúsculo e w maiúsculo. Eu digitei o endereço, ele vai bater em cima, olha lá, e aqui o que é legal. Você pode ver a árvore de informação, eu vou lá em cima. Olha, ele está em inglês, tá, gente? Documentos, referência, olha lá. Eu tenho packages. Se eu vim aqui, ó, e fizer o mesmo percurso, documentos, referência. Cadê? Android Platform. Android NDK. Aqui, plataforma Android. Olha lá. Aí ele já traduziu, né? Aqui ele já vai traduzir. Mas eu fiz o mesmo percurso, ó. E aí eu tenho, por exemplo, API Leve, Help, Package Index, tá vendo? Eu já estou na tela. Se eu vim aqui para baixo, ó, ele está por ordem alfabética, tá, gente? Sempre procurem por ordem alfabética. Cadê? Pera lá. Image View, ele vai estar dentro. Tá aqui, ó. Android Widget, tá? Então vamos lá. Android Widget. Aqui. Android Widget, se vocês olharem, ó, ele vai estar dentro de classes. Perfeito. Olha lá, classes. Agora sim. Olha lá. Aí eu tenho vários outros, aí Image Button, eu tenho Image Switcher, tenho Image View, Linear Layout, tá? Então dá para vocês consultarem. Eu vou abrir o Image View, que é o mesmo lugar, tá? Eu só estou fazendo um percurso diferente para vocês verem que é possível encontrar de outra maneira. E aí ele mostra para mim como eu crio uma imagem, um ícone de um item de imagem dentro do Linear Layout, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho, que eu acho que é a nossa continuação de conteúdo ali, tá? Acho que não vai dar tempo, gente, mas eu vou fazer só para mostrar para vocês na minha interface. Cadê? Acho que eu fechei o projeto, né? Eu teria que abrir aquele outro projeto, porque esse aqui tá com outras coisas, tá, gente? Eu não vou mexer aqui, não. Senão a gente não consegue terminar a aula, certo? Mas aí o carregamento de imagem, ele é simples. Dá para você utilizar ali o Image View para esse exercício. Vamos lá agora para o slide, para a gente avançar para a parte Web Service. O padrão REST e o Web Service, tá, gente? O que é esse Web Service, tá? Isso aqui é importante para vocês, para nós, programadores, trabalhar com desenvolvimento mobile, tá? O REST, na verdade, é um protocolo de comunicação baseado em HTTP, tá? Isso é uma coisa que precisa ser esclarecida. O Web Service, gente, ele é uma tecnologia de comunicação entre serviços, ou seja, atua na integração de sistemas, tá? De comunicação e aplicação diferentes. E eu, assim, matutei muito para tentar encontrar um exemplo prático para vocês de Web Service que funciona, que dá para você utilizar. E encontrei um que eu acho que tem uma relação assim com o dia a dia que fica mais fácil de compreender. Um Web Service bem legal que basicamente um monte de empresas utilizam, um monte de aplicações utilizam. É localizar, por exemplo, você quer ver um exemplo? Uma compra que você faz pela internet, que você digita lá, né? Você vai fazer um cadastro para dizer o endereço para o qual essa coisa que você está comprando, esse objeto, enfim, ele deve ser enviado. Você digita o CEP do seu endereço, ele automaticamente puxa nome de rua, bairro, cidade, estado, tá? Isso é o Web Service, é um serviço do correio que fornece informações. Por exemplo, eu posso tanto a partir do CEP encontrar um endereço, como encontrar um CEP a partir do endereço, tá? Então é possível fazer essa jogada. Eu acho que é um exemplo de Web Service que é o mais próximo da nossa realidade, que fica fácil para vocês entenderem. Vamos lá para o slide. Bom, e aí a resolução da situação problema 2, basicamente, essa situação problema, esse tráfego seguro, né? Quando eu faço a configuração de conexão, que eu vou usar aqui um URL connection,
tá? E vou fazer, por exemplo, um copy input stream aqui, ó. Vou fazer uma configuração. Isso tá feito aqui. Esse tráfego seguro eu mostro para vocês também, mas basicamente a gente faz ele através de um TLS, que significa Transport Layer Security, tá? Que estabelece essa comunicação de maneira segura. Essa é a forma de fazer a configuração de tráfego seguro, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente continua fazendo contato, mandando mensagem no particular mesmo, como vocês têm feito aí, que eu trago na próxima aula para vocês, para a gente mastigar um pouquinho as dúvidas que surgiram, tá? E aí a gente fala um pouquinho, para finalizar, a questão de serviços de notificações, que nada mais é do que... serviço de notificações nada mais é do que aquela borda na parte superior da nossa aplicação que a gente pode utilizar ali para fazer notificações, apresentar serviço de notificações da nossa aplicação, tá bom? Vamos lá no slide? O serviço, basicamente, é um componente do aplicativo, tá, gente? Ele geralmente ele vai funcionar durante operações longas, tá? Então, geralmente ele vai rodar ali em segundo plano. A gente tem a fonte que fala sobre isso. Já a notificação, a gente tem a conexão, né? Que a gente já falou do serviço vinculado. E a notificação, basicamente, um exemplo de notificação é no WhatsApp, quando você recebe uma mensagem, uma notificação, na verdade, que você tem uma mensagem, né? Então, essas notificações, elas são mensagens exibidas pelo Android para que você possa acessar brevemente um aplicativo, para que você veja o conteúdo desse aplicativo, uma parte importante sem que seja necessário você entrar nele, certo? Bom, a gente vai encerrar a aula de hoje, passando aí um minutinho, peço desculpa pelo atraso, tá bom? A gente se vê na próxima semana, gente. Um abraço.